Pedir ao Senhor que falar conosco, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, versículo 1 ao 15. E também deixa aberto segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 13. Êxodo 33, vamos ler a palavra do Senhor, queridos. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu de ti te consumirei, porém agora tira os teus atavios para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Agora abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15 ao 18, e diz assim a palavra do Senhor: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode deixar sua Bíblia aberta aí no texto de Êxodo, que nós vamos estar trabalhando esse texto. Imagine você se Deus não existisse, se tudo que falam dele fosse inverdade, se todas as coisas criadas neste mundo fossem obras do acaso, se não existisse esperança para as nossas vidas, se vivêssemos como queremos e não necessitávamos de mais nada. Imaginem se fôssemos entregues à nossa própria vontade, sem que ninguém intervisse ao nosso favor. Eu creio que tudo isso, se tudo isso fosse verdade, eu não estaria aqui para contar essa história, querido. Isso porque a humanidade entregue à sua própria sorte, ela se autodestruiria.
mas porque dependemos de Deus é que estamos aqui. Embora nem todas as coisas reconheçam, nem todas as pessoas reconheçam essa dependência, é fato que a humanidade sem Deus se resume ao nada, ao vazio. Por isso necessitamos da presença preciosa do Emanuel, do Deus conosco. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 15 ao 18, nós lemos algo que precisamos entender sobre a glória de Deus. Ela está disponível para todo mundo. Não há acepção de pessoas e nem de condição para entrarmos na presença preciosa de Deus. Olha só, olha a palavra, diz que não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. O brilho da glória de Deus no rosto de Moisés. Naquele tempo, o povo de Deus ficava tão longe, somente observando o que aconteceria com Moisés. Irmãos, não há como negar que Moisés ele tinha uma relação de muita intimidade com Deus. Moisés ele entrava na tenda e a glória de Deus vinha sobre a tenda. Moisés subia ao monte e ali estava a glória de Deus sobre ele. Onde Moisés andava, Deus estava com ele. Porém, o povo de Deus ficava apenas observando a glória de Deus de longe. Não havia ali um compromisso individual. Era mais comum ficar olhando o quanto Moisés recebia de Deus do que entrar na presença de Deus. Josué, ele foi o único que experimentou dessa graça. Por quê? Porque ele ficava ali lado a lado com Moisés, observando, mas recebendo também da sua porção. De fato, Jesus ainda não havia cumprido o sacrifício pela humanidade, não, mas ali havia um véu que separava o povo da glória de Deus. Mas, aleluia, irmãos, quando Jesus ele cumpriu a palavra, o véu de separação foi rasgado, o véu foi retirado. Isso quer dizer o quê, querido? Isso quer dizer que há um acesso à presença de Deus quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? O versículo 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito Santo foi enviado para quê, querido? Para nos dar uma nova condição. Jesus nos libertou de tudo, somos livres do peso do pecado, somos livres do medo, somos livres da timidez, somos livres da vergonha e tudo mais. Podemos ter acesso à presença de Deus com liberdade, podemos dizer o que sentimos por Ele. O quanto somos apaixonados pela presença dEle. O véu foi rasgado e foi nos dada a condição de entrarmos na presença, aleluia, da glória de Deus e ali sermos completamente transformados. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais Moisés ficava perto de Deus, irmãos, mais mudanças aconteciam em seu interior. No versículo 18 está escrito que somos transformados segundo a sua glória, segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quanto mais eu aproximo do Senhor, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, cobertos pelo sangue de Jesus, eu e você vamos sendo mudados, eu e você vamos sendo transformados, eu e você vamos sendo moldados segundo a vontade do Senhor, aleluia, amém? Então eu posso entrar diante de Deus e contemplar a sua glória, eu posso entrar diante de Deus, eu posso entrar na presença preciosa de Deus e receber do seu amor. E ainda, meu querido, ser completamente transformados. Amém? Então não há nada melhor do que a presença da glória de Deus, onde nós perdemos a condição de falarmos algo e ali ficarmos somente recebendo, ali ficarmos somente adorando.
muitas vezes sendo curado das feridas da alma, muitas vezes sendo curado das nossas enfermidades. Aleluias! Então, quando Deus ele olha para mim, meu querido, quando eu e você buscamos a presença de Deus, quando eu e você buscamos a preciosa presença do Senhor, Deus, quando ele olha para nós, ele nos vê, aleluia, como ele nos criou completamente perfeitos, completamente sarados, completamente transformados, e o contato com ele, aleluia, faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então é necessário dar a ele toda a liberdade necessária, meu querido, minha querida, para transformar as nossas vidas. Então eu quero dizer para você, mergulhe. Entre mais profundo na presença de Deus, porque busque incansavelmente a glória de Deus, e a sua fé, meu querido, minha querida, será transformada, a sua vida será transformada, e pessoas, aleluia, ao seu redor serão ministradas pela unção derramada na sua vida. Amém? Glória a Deus. O que me chama a atenção nesse texto que nós lemos, irmãos, quando o povo ficava observando o que acontecia com Moisés, quando ele buscava intimidade com Deus. Sabe, queridos, é o mesmo que acontece hoje no nosso meio. Pessoas que só ficam observando e outras que só ficam perdendo a presença de Deus. Aí isso me faz reportar naquela situação quando José e Maria perderam a presença de Jesus. Diz a palavra do Senhor que na volta de Jerusalém, não sei se você está lembrado dessa passagem, no meio da festa, José e Maria, mãe de Jesus, se surpreenderam porque perderam Jesus de vista. Onde Jesus estava? Vamos ver se você lembra, se é bom de Bíblia. Jesus estava onde? Estava na sinagoga. Queridos, eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus que livraria Israel dos seus pecados. Sabiam da sua importância e ainda assim o perderam na volta da festa. Sabe, irmãos, perder Jesus de vista é um risco que cometemos, que cada um de nós cometemos ainda hoje. Talvez você está questionando, mas ele não está sempre presente conosco? Ele não é o Deus Emanuel? Como eu posso perdê-lo? Eu quero te dizer como você pode perder Jesus. Sabe quando perdemos Jesus, querido? Quando perdemos a presença de Jesus, quando eu e você nos acostumamos com ela e deixamos de considerar a presença do Senhor precioso na nossa vida. Quando deixamos de caminhar com o Senhor, de caminhar pertinho dele, deixamos de segui-lo aonde ele vai. O que diz o texto? Para onde que Jesus foi? Ele voltou para onde? Para a sinagoga, para a casa do Pai. Sabe quando perdemos a presença do Senhor, querido? Quando mergulhamos no ativismo desenfreado do dia a dia, sem pararmos para estar em comunhão com Ele. A linguagem de Deus continua sendo a mesma nos dias de hoje, irmãos. A linguagem de Deus naquele tempo foi quebrantamento. A linguagem do Senhor no nosso tempo é quebrantamento. É disso que eu e você precisamos. Esse é o caminho para quê, queridos? Esse é o caminho para se trazer de volta a presença de Deus em nosso meio. Existem aqueles que já viram, existem aqueles que já viveram no fogo da presença de Deus, mas se esfriaram, se decepcionaram com as estruturas humanas, se desiludiram até com Deus. Gente que até permanece na igreja, mas que desistiu de buscar a presença do Senhor. Aí a esses eu digo, Deus ele permanece o mesmo. Ele continua sendo santo. Deus continua sendo bondoso. Deus continua sendo cheio de amor. Deus continua sendo cheio de misericórdia, soberano, poderoso sobre tudo e sobre todos.
Só que muitas vezes, querido, ele continua sendo o mesmo, ele não muda. Nós mudamos. Nos tornamos orgulhosos. Nos tornamos de dura cerviz, endurecidos, pesados e metodicamente bons religiosos. Mas eu quero dizer para você, existe caminho de volta. Deus, ele quer, aleluia, e pode nos levar além do que já experimentamos, glória a Deus. A solução é qual, pastor? A solução continua sendo o mesmo, quebrantamento. A solução continua sendo arrependimento, retornar pelo caminho, rever as primeiras obras, voltar para casa, voltar para a comunhão do Pai, voltar a ter um coração puro, voltar a ser livre de julgamento e de dores, voltar a beber, aleluia, do Espírito Santo, aleluia. Queridos, há quem ainda perceba a sua ausência. Sim, há pessoas que estão lá, se desviaram, mas ainda percebem a ausência. Há quem se angustie pela presença do Senhor, que reconhece o quanto a sua presença é preciosa e se dispõe a voltar atrás o quanto for necessário para recuperá-lo. Sim, existem esses, sim. O caminho de volta pode ser árduo, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, você que está distante da casa do Pai, você que se desviou por algum momento na sua vida, o caminho de volta pode ser árduo. Essa volta, a busca pelo Senhor implica em quê? Em fazer um autoexame. Rever o passado muitas vezes nos assombra. Rever escolhas erradas que tomamos e que precisam sim ser reparadas, rever pessoas que precisam ser perdoadas, pessoas que nós ofendemos, rever outros a quem devemos um pedido de perdão. Sabe, existem aqueles que reduzem a nada a sabedoria humana. Aqueles que nunca experimentaram da glória e da presença de Deus, que só conhecem a religião e a lógica humana incrédula, a esse eu digo também, existe um pouco mais. Existe uma glória que é muito mais interessante que o entretenimento humano. Existe um som dos céus, aleluia, existe um poder de Deus que não pode ser comparado a palavra humana nenhuma e que realmente transforma a vida e que realmente transforma o caráter das pessoas. Sim, existe mais de Deus para quem tem fome e sede dele, aleluia. Sabe, José e Maria levaram 3 dias, irmãos, para encontrar Jesus. Mas ainda bem que conseguiram encontrar. Sabe, a casa do Pai, aleluias, é para onde precisamos voltar, irmãos. Ainda que o caminho de volta a este lugar de intimidade pareça difícil. A maior necessidade da igreja hoje, tanto a nossa, Batista Bet Shalom, quanto as demais igrejas, não é templo novo. Não é uma igreja cheia de pessoas, a igreja Batista está cheia. Não precisa disso. Não é uma igreja com muitos levitas tocando, com mais ministérios, com mais líderes. Isso é bom? Sim, querido, isso é bom, isso incha a nossa alma, mas a maior necessidade da igreja hoje não é isso. A maior necessidade da igreja hoje, sabe o que é? É a presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor, o templo estaria morto, o templo estaria vazio, só fazendo barulho com latas vazias. Moisés, irmãos, ele entendeu isso muito bem quando ele declarou: não me faça subir desse lugar, se a sua presença não for comigo. Sabe o que ele estava falando, meu querido? Moisés estava dizendo: se o Senhor não estiver comigo, eu não quero terra que mana leite e mel, eu não quero paz e nem a prosperidade que teríamos naquele lugar. Se o Senhor não estiver no nosso meio, de nada valerá tudo isso. Anota aí, querido, deixa anotado aí. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus. A maior necessidade da igreja é do Deus das bênçãos. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus.
A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vidas, as nossas músicas sem unção e as nossas mensagens mortas se Deus não estiver presente. Amém? A igreja ela pode ter prosperidade, querido. A igreja pode ter influência. A igreja pode ter dinheiro. A igreja pode ter influência na sociedade. Mas eu quero te perguntar, Deus está presente? Sua glória está entre nós? Canaã, meu querido, desse jeito não me interessa. Canaã, desse jeito, não nos interessa. As bênçãos de Deus sem o Deus da bênção não tem valor. Canaã sem Deus não tem valor. A terra que emana leite e mel sem Deus não tem valor. A posse da terra sem Deus não tem valor. Aí eu te pergunto, como tem sido a sua vida, meu irmão? Como tem sido a sua vida, minha irmã? Eu te pergunto, você quer a terra que emana leite e mel ou você quer o Senhor? Você deseja as bênçãos que Deus pode te dar ou você deseja o Senhor das bênçãos? Sabe, você pode ter tudo que o homem pode um dia sonhar. Se o Senhor não estiver contigo, de nada vai valer. Não há esperança, não há plenitude. Então eu quero dizer para você, não busque prosperidade, busque a presença de Deus, santifique-se, jejue, ore, se consagre a Ele, não se entregue a bezerros de ouro da internet, da televisão, do dinheiro, da fama, dos prazeres deste mundo. Queira a presença do Senhor na sua casa, queira a presença do Senhor na sua vida, queira a presença do Senhor na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida do seu filho, nos seus negócios, queira a presença do Senhor lá, aleluia, amém. Sabe, precisamos ser homens e mulheres que desejam ser íntimos, irmãos, como Moisés, que façam questão de estar na presença de Deus, que gastam tempo de estar na presença de Deus, que o amam, que o desejam e estão dispostos a abrir mão de tudo para ter a sua presença diariamente nas suas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quase que caiu esse trem aqui, misericórdia. Sabe, irmãos, se Deus não fosse com Moisés em tudo, não seria possível tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-lo em nome da promessa do Senhor, uma terra que emana leite e mel. Israel, irmãos, como diz a palavra do Senhor, era um povo que era obstinado. Como o próprio Deus disse lá no versículo 9 de Êxodo 32, um povo que murmurava, um povo que até bezerro de ouro levantou para adorar, depois de todo o livramento que o Senhor lhes dera. Mas, aleluia, irmãos, Moisés, ele reconhecia a soberania de Deus em tudo, e sabia que ele era o que era por causa da mão forte do Senhor, a mão do Senhor, a mão do Senhor do seu chamado, e que sem a sua presença, querido, era impossível cumprir o seu chamado. Sem a presença manifesta de Deus, era impossível cumprir a sua missão, o seu desígnio sobre essa terra. Por isso ele disse: se a sua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Sabe, irmãos, esses dois textos, dois versículos que me marcaram hoje, quando eu estava meditando nesse texto, está lá em Êxodo 33, versículo 14 e 15. Disse, pois, o Senhor: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse Moisés: se a sua presença não for conosco,
não nos faça subir desse lugar. Da mesma forma, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você, se a presença do Senhor não for conosco para um novo templo, não adianta nada o irmão lá está fazendo a obra de Deus com amor, abençoando a nossa igreja. Se a presença do Senhor não for conosco, tudo vai ser em vão. Precisamos do quê? Essa semana eu quero te convidar. Essa semana, irmão, é uma semana decisiva para a nossa igreja. É quando nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Eu quero te chamar em oração. Quero lançar um desafio para a igreja, para a gente estar orando essa semana inteira. Eu vou mandar pelo WhatsApp o relógio de oração, por cada pessoa, o nome de cada pessoa, a inicial, a começar a partir de segunda-feira. A letra A, B, C e D, segunda-feira, e assim sucessivamente. Eu vou mandar pelo WhatsApp. Sabe, é na presença do Senhor, queridos, que nós somos completos. É na presença do Senhor que nós somos felizes. É na presença do Senhor que nós, como igreja, somos realizados. A presença do Senhor nos basta. Se Ele não for conosco, se Ele não for comigo, se Ele não for com você quando a gente se levantar de manhã, amanhã cedo de manhã, é melhor nem levantar, é melhor ficar deitadinho lá na sua cama. Só vá trabalhar, meu irmão, minha irmã, se a presença do Senhor for contigo. Se Ele disser que estará contigo, ei, eu quero dizer para você, não tenha medo. Ainda que o mar vermelho se levante contra você, ainda que um monte por todos os lados, desertos e egípcios te perseguindo, confia, meu querido, confia cegamente no seu Deus, porque uma coisa eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se Ele não abrir o mar vermelho que se levantar sobre você, eu quero dizer uma coisa, você vai andar sobre as águas, porque é isso que Ele vai fazer com você, aleluia, amém? Glória a Deus. Então anota isso aí, querido, anota isso aí. Todos os resultados que teremos na vida serão frutos da presença dEle em nós, aleluias. Por isso que a presença do Senhor, ela é preciosa para você. Somente a presença dEle em nós irá mudar as circunstâncias que nos rodeiam. Então não devemos insistir em nada que não tenha a presença de Deus em nós. Glória a Deus, aleluias. Então eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Quero dizer uma coisa para você, minha irmã. Recebe aí em nome de Jesus. Antes de fazer algo para Deus, isso agora vale como igreja. Antes de fazermos qualquer coisa para Deus, primeiro, precisamos buscar a presença, a sua presença, e desenvolver um relacionamento com Ele. O Espírito Santo é quem traz a presença de Deus, aleluia, para as nossas vidas. Por isso precisamos, nessa semana, lançar um desafio para a igreja, buscar a presença do Senhor, chamar a atenção de Deus para nós, em nome de Jesus, amém, queridos? A obra do Espírito Santo em nosso coração vai acontecer na medida, na proporção em que buscarmos a presença dEle. Amém? Então que possamos dizer hoje, que possamos dizer todos os dias, Senhor, se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Amém? Amém, queridos? A presença de Deus deve ser o desejo ardente do meu e do seu coração. A presença do Senhor, vou repetir, a presença de Deus deve ser o desejo ardente do coração de uma igreja apaixonada, amém? Devemos manter de forma ardente o fogo do primeiro amor, que permanece aceso pelo zelo, pela busca, pela total entrega e dedicação ao nosso noivo, a Jesus, o nosso Senhor, amém, queridos? Glória a Deus, vamos orar, vamos orar, vamos orar nessa hora, amém? Vamos orar. Quero te chamar nessa hora para você fechar os seus olhos. Amém? Fecha os olhos e nós vamos orar nesse momento. Senhor, aleluia, Deus.
Pai, em primeiro lugar, meu Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor pelos pecados e por tantas vezes, ó Deus, eu venho sempre a Ti querendo apenas as Suas bênçãos, Pai. Me perdoe em nome de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai. E neste momento eu quero clamar como igreja do Senhor, meu Deus. Ó Senhor, caminhe conosco, Pai. Não queremos dar um passo sequer se o Senhor não for conosco, se a presença do Senhor não for com cada um de nós, não for com a Tua igreja, Pai. Toma, Senhor, as nossas vidas e direcione na maneira que Te agrada, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Não queremos, ó Deus, ó Senhor, adentrar um templo novo, ó Deus, ó Senhor, se a presença do Senhor, ó Deus, não for conosco. Queremos a presença do Senhor conosco, Pai, antes de entrarmos a esse templo novo, Pai. Porque quando entrarmos, nós já sabemos que o Senhor estará lá, ó Deus, abrindo, ó Deus, derramando, ó Deus, ungindo, ó Senhor, libertando, curando, salvando. Aleluia, meu Deus. Senhor, por isso nessa oração, Pai, ó Deus, atende o clamor, ó Deus, da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, que se coloca, ó Deus, diante de Ti nessa hora, Pai. Ó Deus, para buscar, ó Deus, a Tua presença, porque sem ela, ó Deus, sem a Sua presença, meu Pai, nada podemos fazer. Sem a Sua presença em nós, nada podemos fazer. Amém, queridos? Então, guarda aí, essa semana eu vou estar mandando, a partir daqui a pouco eu mando pelo WhatsApp, amém, o desafio para a igreja. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas derramadas nessa noite e nos envolva agora para sempre e que sempre tenhamos isso no nosso coração. Se a presença do Senhor não for conosco, nós sucumbiremos em tudo que formos fazer. Amém, queridos? Que essa palavra tenha sido real na sua vida, como ela foi na minha e na minha casa. Deus abençoe você. Amém? Fica na paz, querido. Boa noite a todos.